Fala galera, Rodrigo Sângelo diretamente aqui de Portugal. Seja muito bem-vindo ao canal da família Sângelo. E hoje eu tenho um assunto super bacana que eu quero compartilhar com você. Afinal de contas, você sabe que os dois vídeos, eu falei sobre a imigração descontrolada aqui em Portugal. Falando sobre tudo que está acontecendo aqui, né? Porque muitas pessoas estão vindo aqui para Portugal. Portugal, na verdade, está se tornando, galera, uma porta de entrada para muitas pessoas. Antes que você pense que a maior massa de imigração hoje em Portugal é a brasileira, você está enganado. Portugal está recebendo imigrantes de várias partes do mundo e realmente está se tornando bem populoso. Mas afinal de contas, todos que vêm para Portugal ficam em Portugal. Hoje eu quero revelar algo para você que você não está acostumado a ouvir, principalmente de youtuber que está aqui em Portugal. Eu vou revelar para você por que muitos imigrantes saem da sua terra com o sonho de vir para Portugal. A gente sabe que o atrativo aqui em Portugal não é o financeiro. Portugal é um dos países que tem o salário mais baixo aqui da União Europeia. Você também sabe disso. Você sabe também que o preço das coisas em Portugal subiram devido a tudo que está acontecendo aqui na União Europeia, acabou afetando diretamente a economia aqui em Portugal. E é claro que eu comecei a fazer algumas pesquisas, galera, para tentar entender por que não só os brasileiros vêm para Portugal, mas várias outras pessoas de outras nacionalidades, de outros países aqui próximo que também querem vir para cá. Eu digo da África, eu falo pessoas que vêm da Ucrânia, indianos, pessoal do Nepal, enfim, vários lugares as pessoas estão vindo para Portugal. E o mais interessante é que você começa a observar que muitos desses imigrantes não ficam em Portugal, porque Portugal acabou se tornando uma porta de entrada. E eu vou explicar para você. Qualquer brasileiro, qualquer cidadão de qualquer outro país, ele encontra uma brecha na lei aqui em Portugal que não existe na França, não existe na Alemanha, não existe na Espanha, não existe em países da União Europeia como Luxemburgo ou como Suíça, enfim. Por quê? Porque Portugal, ele é um país que ele tem uma facilidade para fazer com que as pessoas possam viver nele. Vou explicar para vocês. Todos os países, quando você vai passar por uma imigração, quando você está dentro dele, existe uma burocracia para você conseguir ter os seus documentos. Portugal, por ter acordo com o Brasil e acordo com outros países também, ele acaba facilitando a sua legalização dentro do país. É claro que isso não é do dia para a noite. Primeiro você tem que trabalhar, primeiro você tira os seus principais documentos quando você chega aqui em Portugal. Muitas pessoas caíram em Portugal de paraquedas, galera. Caíram aqui e quando chegaram em Portugal, uns vieram como turista, outros vieram com visto, simplesmente vieram conhecer o país. E quando chega no país e decide ficar, existe um mecanismo chamado manifestação de interesse. É quando você está no país e você decide ficar nesse país. Você aplica para uma espécie de mudança de status. Em vez de você ficar, você permanece aqui fora de status por um período, mas quando você diz que quer fazer a sua manifestação de interesse, você acaba tirando os seus primeiros documentos em Portugal, como o NIS, como o NIF, né? E que seria o seu CPF no Brasil, e você consegue um contrato de trabalho, você junta toda essa documentação e você diz para o governo português que você gostou do país e você então decide ficar aqui em Portugal. O que acontece? Depois que você dá entrada nesse processo, você já não pode mais ser retirado do país, ou convidado a sair do país, ou ser deportado do país, porque praticamente você está quase legal no país. Você já tem um documento sendo em processo de emissão. É claro que você vai ter que esperar, esse processo pode durar 12 meses, pode durar até 2 anos, mas é claro que uma hora esse documento sai. O nome desse documento é Título de Residência. Com esse documento você pode trabalhar em outros países da União Europeia, mas não te dá uma abertura 100%, mas já é uma saída, já é uma oportunidade de você poder trabalhar em outros países. É aí que entra, galera, a grande sacada de muitos imigrantes. Porque com documento chamado título de residência ou autorização de residência, é um cartão, como um documento, como uma identidade
que lhe dá direito a fazer viagens aqui dentro da União Europeia e até para outros países. Mas depois de você continuar contribuindo para Portugal, contribuindo com seus impostos, contribuindo aqui no país, depois de 5 anos acontece uma coisa mágica para muitas pessoas, que é o tão sonhado cartão cidadão. Tem pessoas que mesmo com o título de residência, eles fazem um documento chamado direito de igualdade. É um cartão que te dá o mesmo direito que qualquer português tem aqui em Portugal, mas não te dá direito ao passaporte vermelho e também não te dá direito à cidadania. Mas se você tiver um filho aqui em Portugal, se você for descendente, sabe, seu avô, seu bisavô era português, você também consegue a sua cidadania. Mas para quem não tem descendência de português na família, você simplesmente pode aguardar esse processo de 5 anos e você vai ter direito à sua nacionalidade aqui em Portugal. E aí que as coisas acontecem. Porque com uma nacionalidade portuguesa, praticamente você tem muitas portas abertas para você. Você consegue ir para o Canadá ou consegue ir para os Estados Unidos, mesmo sem precisar de um visto. É isso mesmo. Você não precisa passar por toda a burocracia, porque existe um acordo de Portugal com esses países, onde você simplesmente precisa notificar o país, preencher um simples documento dizendo que você vai lá como turista conhecer o país. Então, muitas pessoas que ficam em Portugal por esse período longo aqui em Portugal, acaba tendo direito à cidadania depois de 5 anos. Você vai reunir toda a sua documentação, você vai procurar um advogado. Existem excelentes advogados brasileiros aqui em Portugal hoje, que são especialistas, principalmente, vou deixar na descrição desse vídeo, principalmente em nacionalidades. É isso mesmo, porque existem várias formas, várias maneiras de você ter direito à sua cidadania. E o que acontece, galera? Chega na hora do equilíbrio, porque nem todo imigrante que vem para Portugal fica em Portugal, muitos não se adaptam e voltam para o seu país de origem. Alguns amam Portugal por ser um país acolhedor, pequeno, uma vida pacata. São pessoas que estão querendo viver na tranquilidade, ficam em Portugal. Agora existe uma outra classe, os caminhonistas, sabia que querem trabalhar em outros países, as pessoas que querem pegar sua cidadania e ir para Suíça, ou para França, ou para Espanha, ou para Alemanha, ou para Luxemburgo. É aí que começa as grandes oportunidades. Afinal de contas, se existe isso e se está na lei e você tem direito, por que não dar entrada na sua cidadania? Você sabia que tem muitas pessoas em Portugal que já estão aqui há 7, 8, 10 anos e até hoje não tirou a sua cidadania? Como tem pessoas que já tiraram a sua cidadania e hoje estão vivendo em outro país. E talvez você está vindo aqui para Portugal, ou você está aqui em Portugal e você já está com seu título de residência e você não sabia dessa informação, ou por alguma maneira você não deu entrada nisso. Isso pode te dar vários benefícios sendo cidadão da União Europeia e assim podendo sim ir trabalhar em outros países, tanto com contrato português como com contrato estrangeiro de outro país. E isso tem beneficiado e aberto a oportunidade para muitas pessoas. Graças a Deus, falta muito pouquinho para a gente estar pegando a nossa cidadania. É isso mesmo. O próximo ano já estamos aí com a nossa cidadania. É claro que nós amamos Portugal e estamos muito felizes aqui. Mas eu quero falar uma coisa para você. Tem muitos brasileiros que vêm para Portugal e não ficam em Portugal. Isso é normal, não há nada de anormal nisso. Como tem muitos portugueses que não ficam no seu país de origem e vai para outros países e imigram para outros países. A grande verdade é que quando você tem aquele tão sonhado passaporte vermelho e você se torna um cidadão europeu, é claro que como se as portas das esperanças abrissem para você. Você consegue ganhar muito mais, você consegue entrar no mercado competitivo, é isso mesmo, você consegue ter uma mão qualificada e reconhecida para ganhar muito mais em outros países bem mais desenvolvidos, mas é claro que isso não vai acontecer para você do dia para a noite. Então, muitas pessoas que me perguntaram, Sângelo, é possível se tornar um cidadão europeu? É possível? É claro que é, mas existe um processo. Não é do dia para a noite. Do jeito que o tempo está correndo tanto, parece que foi ontem que eu cheguei aqui em Portugal. Depois de muita luta, de muita dor,
de muita dificuldade, nós conseguimos superar as nossas dificuldades e hoje continuamos lutando porque a vida é uma luta. Eu sempre falo, se não tem problema, é porque você não está vivo. Na verdade, para se viver bem, você tem que se tornar um grande solucionador de problemas, não é verdade? Porque nós temos vários tipos de problema e nós sabemos lidar com os problemas. Porque a grande verdade não é os problemas, é que tem pessoa que não sabe lidar com os problemas, não sabe como se portar diante de um problema, não adianta se desesperar. Então, às vezes, você está aqui em Portugal, você não está, talvez, vivendo o sonho que você tanto quis viver, você não está alcançando as suas metas, mas existe um processo. Lembre que você está num país com uma cultura diferente, onde as coisas funcionam de uma outra forma. Se você respeitar o processo, se você tiver paciência, logo logo você e toda a sua família vai ter direito a uma dupla cidadania, podendo viver aqui, podendo voltar para o Brasil ou podendo escolher. São mais de 180 países, se não me fala 184 países, que você tem direito a ir sem precisar diretamente de um visto, tendo aí o teu tão sonhado passaporte vermelho. Espero que eu tenha ajudado você de alguma forma, esclarecendo isso para você. Eu peço para que você, antes de mais nada, se inscreva nesse canal, deixa o seu like e me siga no Instagram, Rodrigo Sângelo Oficial e Messia Sângelo Oficial. A gente se vê por aí. Obrigado.